TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Boa noite, estamos aqui mais uma vez com o Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET, para analisar os últimos acontecimentos. Grandes manifestações que teve como eixo a educação, trouxeram à tona a discussão sobre os rumos que terá a sociedade brasileira. Estou aqui com meu amigo Moisés, que também é diretor da TV, aonde a gente vem tradicionalmente, desde o ano passado, analisando as eleições, analisando a conjuntura e tentando entender os seus desdobramentos. E aí, Moisés? Tudo bem, Madureira? É um prazer estar aqui com você mais uma vez e com você que está nos assistindo. Eu acho que a manifestação no Brasil todo, mais de 200 cidades, a cada vez a gente fica sabendo de mais cidades, né? Passaram de 200 cidades a quantidade de manifestações. Eu acho que isso mudou o patamar da conjuntura política. Porque agora nós temos um protagonismo das ruas, etc., que é natural, a gente até conversava isso, né? Que tem uma eleição, todo mundo, vamos ver o que vai dar. Você pode, acabou a eleição, você já está... Sempre tem uma acomodação, um período de acomodação, seja de entender o que ocorreu, seja da população, dos eleitores, da cidadania, ver o que é esse governo, porque... Todo mundo sabe que quem não quer que as coisas aconteçam de forma boa, correta e que atenda aos interesses da população? Todo mundo, certo? Ninguém vai torcer por uma coisa dar errado. Então, eu acho que essa manifestação que ocorreu em mais de 200 cidades mudou o patamar e agora a luta política se desenvolve de outra forma, com uma participação intensa da população. Já tem marcado aí mais outra manifestação no dia 30 pela UNE, né? Tem marcado a greve geral no dia 14 de junho, sendo organizado pelas centrais. Então, agora a coisa está bem mais equilibrada. Fica evidente que algumas pessoas não desceram do palanque ainda, né? Parece que não entenderam que a eleição já passou, mas continuam ainda raciocinando, estamos em eleição. De toda sorte, alguns já estão interpretando como recuo, né? Nós tivemos exemplo aqui da eleição para reitor da UFRJ, que o Bolsonaro nomeou quem ganhou a consulta. Ele anunciou também a questão de que vai rever a posição do contingenciamento. E alguns ministros, algumas autoridades de seu governo, foram para a televisão dizer, solicitar ou orientar que os seus representantes, seus ministros, seus secretários, não participem da manifestação pró-governo que está sendo convocada. Você interpreta isso como uma sinalização de recuo perante as manifestações que tiveram recentemente no país? Olha, eu diria que é uma conquista das mobilizações. É uma conquista. A mobilização, ela mexe. Isso aí não tem como. Isso até o Ulisses, o grande e o velho Ulisses Guimarães, falava isso, certo? Quer dizer, o povo na rua muda o quadro político. Certo? E com foram mais de 2 milhões de pessoas, certo? O que acontece? A gente sabia que esse governo é um governo fraco do ponto de vista da sua articulação política, da sua composição. É um governo bem minoritário do ponto de vista do conjunto da população. As eleições dos eleitores totais, ele teve o quê? 30 e poucos por cento, 38 ou 39%. Foi uma vitória, porque quem não participa da eleição dá a vitória a quem mesmo tenha menos votos. Tal. Isso não está em discussão. Mas, do ponto de vista do apoio, é um governo frágil.
Do ponto de vista dos deputados, do parlamento, ele elegeu 50 e o partido do presidente elegeu 53 ou 54 deputados, menos até do que a bancada do PT, que sofreu uma vigorosa campanha negativa, etc., nos anos anteriores. Agora, a questão, me parece fundamental, é que a política do Bolsonaro e dos seus filhos é uma política de confronto. E a política de confronto levou a um beco sem saída para o governo. O governo não conseguiu estabelecer uma maioria no Congresso confortável, nem longe de confortável. Não conseguiu estabelecer um trabalho político parlamentar, certo? As medidas que ele está sugerindo para o Congresso são medidas totalmente divorciadas do conjunto da população, porque não foram medidas que foram discutidas na campanha minimamente, só essa questão do tiro, da arma e tal, etc. Isso um pouco foi levantado de que o governo achava que bandido bom é bandido morto, etc., o que sugeria um armamento geral, por mais que isso não resolve nada. Mas a Previdência não foi discutida. Essa proposta que está aí, que é o fim da aposentadoria e tal, não foi debatido, certo? A primeira medida do Bolsonaro foi reduzir o salário mínimo. Então, houve um acúmulo e uma tentativa de manter, como você disse agora, pouco atrás, como se o palanque tivesse armado ainda. E ninguém vai dirigir o país do palanque. Por quê? Porque na campanha você até ganha com 39% dos eleitores, mas no país você tem que falar com 100% da população. E a gente sabe que eleitores é em torno de 60%, né, parece, do conjunto da população. Mas a presidência é do conjunto do país, certo? Quando você toma uma medida, você agrada alguns e desagrada outros. Então, agora, se você só está querendo trabalhar com os seus 30%, 30 e poucos por cento, você vai ficar isolado. Então, o que aconteceu agora, que parece, pelo que você está narrando e tal, que algumas medidas começam parece mudar de tom, é de que alguém está sentindo, olha, nesse caminho aí vai ficar bravo. Por quê? Com 5 meses de governo, começou a se falar em renúncia, começou a se falar em impeachment, começou a se falar em processo se o presidente for para a manifestação, crime de responsabilidade, etc. E a base do governo, quer dizer, a Janaína Pascoal, que é do partido dele, falou que vai sair. Que é uma maluquice o governo fazer manifestação, certo? O Mourão ficou lá na dele, certo? Agora há pouco o secretário-geral falou que foi porque o Teatro Nacional Chinês está no Brasil fazendo trabalho e tal. Ele foi lá em Brasília, na inauguração, e disse para o embaixador chinês que a relação do Brasil com a China tem que ser boa, não sei o quê. Contrário ao que o presidente estava falando. Potência econômica mundial. Exatamente. Né? Então eu acho que aquela gota assim, que faz às vezes as coisas mudarem é a manifestação de rua e tal. Por isso que eu acho que a cidadania tem que permanecer na rua, etc. Não quer dizer que eles não querem ir para o confronto, porque os vídeos que estão sendo postados aí, convocando essa manifestação... São vídeos de confronto. Contra o Supremo, contra o Congresso. O presidente falou que a classe política é uma porcaria, etc. Tal. Então, quer dizer, agora, está no cravo e tal. Então, vamos ver. Essa medida, se ele já nomeou a reitora da... Parece que já foi publicado no Diário Oficial. Isso começa a ser uma coisa que é menos o que ele queria e mais o resultado de tentar, de alguma forma, mostrar que não é bem isso. Baixar a temperatura. Baixar a temperatura. Baixar a temperatura é bom. Eu acho que é bom para todo mundo. Dia 26, certo? Se eles querem fazer uma manifestação e tal, etc., tudo bem. Agora, tem que provocar menos, porque isso depois não pode reclamar do resultado, certo? Nesse período, o Bolsonaro divulgou uma carta, e agora, recentemente, né, no calor
da balbúrdia, como diz agora o termo da moda, ele divulgou uma carta que teria sido de autoria de um professor de São Paulo, se eu não me engano, que ele até comentou assim, não sabia que ia dar tanta repercussão a minha carta, isso. Mas vamos ao conteúdo da carta. Ali alguns sonharam que a carta era um aviso de renúncia, né? Que estava jogando a toalha, né? Qual sua leitura sobre o conteúdo daquela carta? E não está ali expresso uma certa... expresso não, está implícito um certo aviso quando ele se refere, quem escreve, né? Quando ele se refere à seguinte situação: as corporações, o espírito corporativo, para ir para frente, não estou falando com as palavras literais, mas para ir para frente talvez seja necessário uma ruptura. Como é que você faz a leitura dessa carta? Eu acho que a carta é uma carta golpista. Certo? A carta gerou a manifestação que eles vão fazer. Essa manifestação é para defender essa carta. Certo? É esse que eu... Só que parece que alguns setores estão percebendo que esse caminho é golpista e o golpe pode se virar contra o golpista, certo? Então, aquela carta é um horror certo? Por quê? Porque a carta fala das corporações, mas a principal corporação ele não fala, que são os banqueiros, certo? Que ele fala assim, as corporações tomam conta do orçamento. Quem é que ganha? Professor Madureira, quem é que ganha a maior parte do orçamento? Não são os professores. Não são os professores. Não é educação. Não é educação. E nem são aquelas corporações que eles citam lá como corporações e tal, certo? A classe política, o Supremo, etc. Claro, eles têm um papel lá no orçamento. Existem algumas distorções que têm que ser corrigidas. Exatamente. Agora, quem ganha muito dinheiro do orçamento, ou a maioria do orçamento, é o pagamento da dívida, é o rentismo, são os bancos, que são monopolizados, etc. Tal. E essa carta deixa esses caras de lado, até porque o autor atua no mercado financeiro, certo? E procura colocar como inimigo a classe política. Então, a gente já até discutia isso, você lembra, ano passado e tal, porque é o seguinte, se não tem congresso, vai ter o quê? Você que está nos assistindo. A gente disse aqui, não tem congresso, tem porrada. Por quê? A democracia concebida lá na Grécia, né, nos primeiros e tal, é o seguinte, 3 poderes. Pode ser mais equilibrado, pode ser mais democrático, pode ser mais autoritário e tal, mas dentro desse campo. Então, e a carta, na verdade, ataca 2 dos 3 poderes, o legislativo e o judiciário. E defende o executivo. Exatamente. Ele falou, nós temos que defender o nosso presidente, parabéns ao Bolsonaro, que trouxe esse debate, etc. e tal. Então, a carta é golpista. E a carta acabou criando todo esse clima. Potencializou as manifestações, tem nada de renúncia. Eu acho que alguém jogou lá o negócio da renúncia para ver se... Certo? Porque eu acho que é o seguinte, todo mundo interpreta, tem segmentos que, bom, em vez de a gente falar que é golpista, vamos falar que o cara está renunciando e tal, etc. Mas, obviamente, uma carta que diz que o Supremo, dois poderes, a gente tem que romper e tal, e inventou lá um negócio nuclear meio sem sentido, que parece no sentido da ruptura, porque ficou uma coisa meio sem sentido. A ruptura nuclear, que não sei o que e tal, um negócio meio... Então eu acho que... E logo em seguida ele botou o decreto de autorização de fuzil, para comprar fuzil dentro de casa, para bater dentro de casa. Exatamente. Não, aí, quem quiser aprofundar esse tema, podia entrar lá no GGN, do jornalista Luiz Nassif. Tem pelo menos 2 vídeos lá que ele faz um organograma, inclusive, etc. Tal, porque essa liberação dos fuzis na opinião do Nassif, para armar as milícias, certo? Armar o povo dele. E armar os segmentos menos hierárquicos das Forças Armadas e tal, a tese lá do Nassif. Agora, eu acho que isso não é muito fácil de ser feito, não, certo? Porque eu diria assim,
meu avô dizia, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Se alguém acha que, com todo o espaço democrático que foi construído no Brasil, o cara vai levar no grito, não vai, não. Eu aqui lembro de uma época que o finado Brizola, num debate para presidente da República ainda, quando alguém se referiu a alguma carta escrita, aí alguém falou assim, essa carta vem de longe, né? Vem de longe, a Brizola falou, vem de longe, vem dali da Argentina, cara, vem de longe. Fazendo aqui só um breve comentário para a gente rir um pouquinho, mas são detalhes, né? A carta, quando foi divulgada, não estava assinada. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Tudo bem que queria proteger o pseudo-autor. Mas, Mano Brizola, eu acho que essa carta veio de longe. Veio de outro lugar, que não o autor declarado. Assim, mais ou menos assim. Assim, vai para aquela banda lá, mas tudo bem. Mas veja, acho que essa carta, ela realmente tem esse caráter meio que ameaçador, né? Um tom ameaçador. Vamos falar dessa forma. Mas temos aí os desdobramentos. Não, agora só para fazer um link aí, porque é o seguinte, o autor é desconhecido, não interessa o autor. Interessa que o presidente da República, na condição de presidente da República, bancou a carta. Não adianta, eu estou refletindo, tem um papel aqui. Tá, resolvi publicar. Eu quero saber, querido. Isso aí você assumiu aqui. Ele acabou botando a digital dele no documento. Digital. E depois ainda disse que a classe política é o problema do país. Exato. Ou seja, é exatamente isso. Então, assim, a essência do documento é uma essência que aponta para uma tal ruptura e também um tom ameaçador. O fato concreto é que nós estamos vivendo, em função aí da temperatura, nós vivemos aí de novo, parece que as relações entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Executivo, parece que agora foi para o beleléu de vez. Soltaram nessas convocações, nessas mobilizações, soltaram um meme, mostrando o Congresso Nacional e dizendo que as coisas só avançam no Congresso Nacional se der dinheiro para os parlamentares. Aí o Rodrigo Maia diz assim, acabou, não tem mais relação. Aí o repórter pergunta e fala assim, mas é a reforma da Previdência, vamos separar. Reforma da Previdência é bom por causa disso, fez lá o discurso dele. Outra coisa é a relação com o Executivo. Acabou, não tem mais relação. Vamos tocar a reforma, vamos tocar do nosso jeito. O Executivo, que se quiser, que entre no jogo. Se não quiser, a gente vai andar. Essa fala é uma fala que demonstra, não estou preocupado com a visão de reforma nesse momento, nesse fato, eu não estou preocupado com a visão de reforma que tem o Rodrigo Maia, mas me chamou a atenção justamente a declaração aberta que a relação legislativo e executivo transbordou, acabou. A declaração do Rodrigo Maia foi, acabou a gracinha, dane-se. Eu acho que realmente... Só para completar o raciocínio, isto é a antessala de uma crise institucional? Eu acho que a crise institucional já está instalada, né? Assim, tá naquela situação assim, num dia o cara fala isso, no outro dia, aí alguém, vamos tomar um café ali, etc. Tal. Isso já aconteceu algumas vezes. Agora, o que está por trás? Uma política de confronto, a mesma política. O que eles estão fazendo, o que eles vêm fazendo desde algum tempo? É o seguinte, ameaçando a presidência, o presidente da Câmara, para se submeter aos caprichos do Palácio do Planalto, ali do presidente, ameaçando sobre vazamento de informação da Polícia Federal, etc. Fizeram isso com o Toffoli, fizeram isso com o Gilmar Mendes, fizeram isso com vários outros ministros do Supremo e fazem isso com a Câmara e tal. Então, o Rodrigo Maia, me parece que o que ele tinha que imaginar é o seguinte, isso aí é para submissão. Ou reage, ou vai... porque você se submete, depois você fica refém daquilo lá, certo? Ou reage para... romper o negócio, etc. tal, e vai ser
a arma que ele tem, ele é o presidente da Câmara. Então ele tem que trabalhar com o espaço do parlamento e tal. Até porque isso representa um desrespeito também ao conjunto do poder, né? Independente, a gente falar isso não quer dizer que a gente dá aval ao que eles fazem, não. Mas a gente sabe, como eu disse agora há pouco atrás, que o Estado de Direito tem a Justiça, tem o Executivo, tem o Legislativo. Se é para trabalhar no diapasão da eleição e da democracia, tem que ser respeitada a Constituição, certo? Momentos de ruptura, como tivemos aí no golpe da Dilma, etc., só demonstrou que esse caminho, você deixa passar um, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, certo? Então, ou para, ou vamos ter que resolver de outra parada, de outra forma, etc., certo? Então, eu acho que é uma crise institucional, ela está instalada já há algum tempo, certo? E parece que agora a própria manifestação da cidadania ajuda a também equacionar essa situação, porque dá força a esse segmento que estão sendo pressionados por trás dos panos e tal, a reagir também. Eu acho que quando o Rodrigo Maggi fala isso que você falou aí, representa, de alguma forma, um resultado também das manifestações, porque a manifestação oxigena o conjunto, certo? Aí os caras vão ser cada vez... Olha, aqui tem que respeitar o parlamento, certo? Se a cidadania está exigindo respeito à cidadania, o parlamento também tem que ser respeitado. Nesse contexto aí tem o contexto da reforma, nós estamos já terminando aqui o nosso programa, mas eu queria que você comentasse rapidamente nesse finalzinho o seguinte, né? Nesse trilho caminha a reforma da Previdência. Mobilizações contra e a favor, né? Você tem mobilização de um lado, mobilização do outro, e nesse meio de caminho a reforma da Previdência, que é o que seria o fundamental hoje, né? O resto vai no caminho, vai sendo arrastado. Mas neste contexto, nesta conjuntura, é possível a reforma que o governo quer não ser aprovada. Se essa reforma não é aprovada, para que esse governo? Olha, o segmento, bem, diante do avanço lá da eleição, vários segmentos que estavam no campo conservadorismo, mas não desse conservadorismo maluco aí do Bolsonaro, o próprio mercado financeiro, os empresários, estavam trabalhando na corrente tradicional deles, que é o PSDB, né, quer dizer, a candidatura ali do Aécio, etc., etc. Ou até outras candidaturas ali próximas, se desse Meirelles, se avançasse, ou o próprio Ciro dentro de uma composição, etc. Então, ficou inviável, então eles... então vamos aqui nesse cavalo que está passando, que parece que vai ganhar a eleição, então. A reforma, do jeito que o Paulo Guedes concebeu, essa aí parece que está enterrada, certo? Essa outra que estão sendo discutida e tal, primeiro tem que garantir que a Constituição mantenha a Seguridade Social e todas aquelas contribuições que são para financiar a Seguridade, que inclui a assistência social, saúde e a Previdência. A segunda questão, não pode tirar de que é constitucional. Não pode querer assim, não, vamos desconstitucionalizar, mantém, mas qualquer lei ordinária pode mudar. Também não é aceitável, certo? Capitalização não é aceitável, certo? Então, o que pode se fazer, se eles quiserem debater e tal, a partir daquelas discussões que aconteceram no governo da Dilma, né, com o Gabas, etc., eram 88, 85, 95, tentar modificar alguma coisa. Também não é aceitável tirar o salário mínimo como o piso padrão de assistência nem de contribuição, certo? Então, quer dizer, eu acho que a reforma que possa ser discutida no parlamento tem que ser uma coisa muito distante do que foi apresentado, certo? Aí, fica uma questão de discussão entre os deputados e tal. Claro, eu vou juntar a minha bancada, se é que eu tenha, que eu tenho uma bancada, para ser contra isso, as coisas que são contra o povo. Agora, do ponto de vista da discussão política, democrática na sociedade e tal,
O que não pode é tirar da Constituição a Seguridade Social, que foi um avanço da Constituinte. Isso são cláusulas que eu considero pétreas, que são a base daquele movimento social que aconteceu. Querem fazer uma Constituição? Nova Constituição? Uma Constituinte? Vamos lá. Vamos discutir, vamos abrir. Foram quantos anos naquele lá? 1 ano e meio, 2 anos de discussões, Exato. etc. Aí tudo bem. Eu acho isso. Para você que está em casa assistindo a TV Comunitária, nosso núcleo de jornalismos, hoje aqui eu e Moisés a gente fez uma breve avaliação do que está acontecendo pós-manifestações de maio e as que virão. Agradeço aqui ao Moisés, agradeço a você que está em casa e lembre-se, aqui embaixo aparece o site onde você pode acompanhar a programação da TV. TVC Rio, canal 6 da NET, forte abraço e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.